O mundo vai acabar. Vamos à Bíblia? E aí, tudo bom com você? 2020 tá coisado, né? Örtlich besteht Glatteisgewässer. Tá estranho, mas 2020 não é o único ano da história da humanidade que está esquisito. Eu sei que você já até se perguntou, será que esse é o ano em que o mundo acaba? Será que esse é o ano da volta de Cristo? Será que esse é o ano no qual a humanidade vai ser extirpada, dizimada? Olha só, nos últimos 120 anos, a partir do ano 1900, houveram algumas profecias acerca do fim do mundo. Diversas, muitas, mas algumas são inesquecíveis. Por exemplo, lá em 1901, morreu o último fundador da Igreja Católica Apostólica. Não confunda com a Igreja Católica Apostólica Romana. Morreu o último fundador da Igreja Católica Apostólica. E era uma profecia interna daquela igreja que quando morresse o último fundador daquela igreja, acabaria o mundo. Pelo que vimos, não acabou. Em 1911, Charles Smith, um piramidólogo, já ouviu falar disso? Esse sujeito fez lá algumas medidas a partir de uma pirâmide, a pirâmide de Gizé, e ele, levando em consideração as dimensões dessa pirâmide, disse que ali naquele ano de 1911 o mundo acabaria. Pelo que vimos, não acabou. Um pouco mais para frente, em 1982, foi a vez de Pat Robertson profetizar acerca do fim do mundo. Esse Pat Robertson era o fundador da chamada Coalizão Cristã. E ele dizia que 1982 seria o ano do juízo final, ou seja, da volta de Cristo para buscar a sua igreja. E pelo que vimos, não aconteceu. Um pouquinho mais para frente, em 1997, essa é ótima, se segura na cadeira. Um sujeito chamado Marshall Applewhite, ele previu a invasão alienígena. Eu falei para você se segurar na cadeira. Ele previu uma invasão alienígena em que os alienígenas vinham em um foguete escondido atrás de um cometa para não ser vistos e invadiriam a Terra e dizimariam com toda a humanidade. Ele e mais de 30 dos seus seguidores se suicidaram em forma de entrar em uma nave espacial que permitiria a eles a fuga para um lugar onde eles não seriam mortos. Se matar para não ser morto. Meu Deus do céu! Que gênio! E quem é do século passado e não se lembra da virada de 1999 para o ano 2000? Você se lembra do bug do milênio, mas por detrás do bug do milênio existia também uma ameaça de um apocalipse nuclear sobre toda a face da Terra, que seria, sabe-se lá como, resultado do bug do milênio. Não aconteceu. Um pouquinho mais tarde, em 2008, nós tivemos uma das mais polêmicas profecias de Nostradamus. Nostradamus foi aquele sujeito que profetizou diversas vezes o fim do mundo. Eu creio que nem ele acreditava nas profecias dele, porque se ele profetizou diversos fins, é justamente para que, se não acabasse dessa vez, quem sabe da próxima. Em 2008, pelo que eu vi, também o mundo não acabou. Mais próximo de 2008, teve o 2011, que foi uma profecia de Harold Camping, de diversos terremotos que sacudiriam todo o globo terrestre, colocariam a humanidade em colapso e aqueles que restassem certamente morreriam por conta dos vazamentos nucleares e, na melhor das hipóteses, por não morrer por mutações nucleares, morreriam de fome por toda a impossibilidade produtiva que a Terra passaria a ter e em questão de meses a humanidade estaria dizimada. Não aconteceu. Em 2012, um ano depois, esse virou até filme, um fim do mundo épico, que no final das contas
também não aconteceu. E agora nós chegamos em 2020, com Covid, com gafanhotos, com crise financeira mundial, com países se desentendendo e internamente, e isso não apenas no Brasil, mas em diversos países, ideologias, uma querendo se impor à outra, uma querendo subir nos ombros da outra, seja através de força política, seja através de força das ruas, seja por que força for. Afinal de contas, 2020 é ou não é o fim do mundo? O que a Bíblia fala para mim e para você é: não te interessa. A Bíblia é muito categórica em um dos ensinos mais tremendos do Senhor Jesus e quem sabe um dos maiores, um dos ensinos de maior dificuldade de interpretação. Eu me refiro ao sermão profético de Mateus capítulo de número 24, quando a palavra, lá no versículo 42, diz assim para mim e para você: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele deixa muito claro que o grande problema não é saber, o grande problema é estar em condição de vigilância. E é aqui que muita gente acaba escorregando no tomate. É aqui que muita gente acaba errando o alvo, em querer saber a data, em querer saber o dia, em querer colocar o dia em um calendário, ao invés de preocupar-se com aquilo que o Senhor Jesus mandou nós nos preocuparmos. Ele não disse para a gente se preocupar com o dia. Ele disse para nós nos prepararmos para o dia. E isso faz toda a diferença. Em Hebreus capítulo 12, lá no versículo 14, a palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz é algo muito bom e é algo que nós precisamos não apenas perseguir, mas promover. Mas a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso entra em completa e perfeita consonância com aquilo que o Senhor Jesus ensina para mim e para você aqui em Mateus capítulo de número 24, em específico no versículo 42. Quando Jesus diz vigiai, Jesus está dizendo santifique-se, prepare-se, como se isso fosse acontecer agora, porque de fato isso pode acontecer agora e nós podemos imediatamente ser recolhidos pelo Senhor. Achou que eu tinha ido, né? Ficou com medo. Brincadeiras à parte, pode acontecer a qualquer momento. Pode demorar mais 1 ano, 20 anos, 50 anos, mas vai acontecer. Essa convicção nós temos. A convicção de que o Senhor Jesus vai voltar. Essa é uma realidade inevitável. O que cabe a mim e a você? Nos prepararmos para esta volta, como se ela fosse acontecer hoje. O que de fato nós precisamos é isso, estar preparados para que nós possamos ver o nosso Senhor, santificados para que nós possamos herdar a vida eterna que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Muito mais do que saber o dia, é necessário que você saiba qual é a sua condição e que você seja sincero com a sua condição, aonde é necessário aperfeiçoar, aonde é necessário corrigir, o que é necessário fazer para que você esteja santificado. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá perfeitas condições para que possamos nos santificar. E Deus, que a gente não negligencie isso, mas que a gente possa viver de fato a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se acaba esse ano ou se demora mais, a gente não sabe. Mas, Senhor, o que importa a gente saber se não estivermos preparados? Importa que estejamos prontos. Isso é o que nós precisamos perseguir. Nos ajuda a perseguir a coisa certa em tempos de tantas incertezas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.